A gente já trabalha com desenvolvimento há muitos anos, tá? Há mais de 10 anos, e a gente se deu conta que não basta desenvolver mais habilidades ou colocar mais itens no checklist das lideranças para que seja possível fazer a mudança cultural que a gente está buscando fazer nas nossas organizações, né? Nesse mundo aí cada vez mais distribuído, mais compartilhado, muda o modelo de negócio todo para se adaptar a essa mudança de mercado. E muitas vezes a gente não olha para o modelo de gestão, que segue sendo o mesmo. Então, a gente se deu conta que essa mudança, para que ela aconteça de fato na prática, passa por comportamento e também passa por processos, por práticas de gestão. E que essas práticas de gestão que moldam a nossa rotina, muitas vezes elas são uma grande armadilha. As lideranças caem dentro de uma rotina que leva ela, influencia ela a ter comportamentos muito diferentes daqueles comportamentos que se entendeu que era necessário dentro do workshop. Então, a gente tem uma rotina moldada, né, com práticas, com métricas, com processos, com prioridades, com tamanho de checklist, que inviabilizam a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente gostaria de fazer diferente para ser um líder que engaja as pessoas, que mobiliza um time a entregar com alto grau de engajamento, né? E onde a responsabilidade, né, esse accountability, ele não tá só no líder, né, mas todo o time está imbuído aí da responsabilidade e da gana de fazer acontecer aquilo que precisa ser feito, né? Então, quando a gente se deu conta disso, a gente criou a Rede como uma spin-off de uma consultoria de desenvolvimento humano para ser um laboratório de redefinição. Um laboratório de redefinição de prática para líderes, equipes e organizações que querem mudar o seu jeito de funcionar, né? Para que esse jeito de funcionar da organização acompanhe o modelo de negócio, a visão de produto, a nova relação que essa organização já tem com o mercado. Então, a gente nos vejam aí como um grande parceiro para essa jornada de transformação que vocês já estão vivendo, né? E o nosso propósito, então, é apoiar vocês nessa transição entre uma organização que funciona mais no modelo de direção imposta, que tem a ver aqui com essa seta do centro, onde a liderança diz para onde vamos e como vamos, e as pessoas muitas vezes são aquelas flechinhas ali, cada um com a energia para um lado, né? E a liderança acaba precisando fazer muita força, e a organização dando muito incentivo para que as pessoas vão naquela direção, e muitas vezes esse formato, no tipo de trabalho que se tem hoje, esse modelo de trabalho, ele acaba sendo mais visto como esforço ou sem sentido para as pessoas que estão ali dentro. E a gente vê aí muitas organizações, então, buscando esse contexto onde a liderança dá a direção, constrói a direção, não como um ponto de chegada, mas como um problema a ser resolvido, né? E as equipes constroem o como, né? A gente tem aí um sentido compartilhado e isso acaba gerando esse maior engajamento aí, esse alinhamento que didaticamente a gente está colocando como essas flechinhas aí mais fortes e alinhadas, né? Mas os nossos clientes brincam conosco que isso é meramente didático, que na prática essas flechinhas estão o tempo todo no equilíbrio dinâmico ali, com muita atenção, não é assim rosas e tudo alinhado como a gente está vendo ali, né? Mas que a gente tem uma energia canalizada para a mesma direção, com o mesmo propósito, porém, muitas vezes, a gente tem esses conceitos, a gente tem esse ideal, a gente deseja ser essa liderança que gera esse nível de engajamento, mas a gente utiliza as metodologias, as práticas, as rotinas de gestão que nos ajudavam a gerar alta performance nesse contexto aqui, né? Então, a gente acaba tendo um descompasso entre o que eu estou procurando gerar como resultado e o que eu uso para chegar lá, né? E muitas vezes também a gente vê em muitos ambientes de mais inovação e jovens lideranças como vocês são, acabando muitas vezes indo para um lugar de ausência de gestão, né? Então, eu não quero dirigir, mas eu não sei muito bem como é que eu faço isso, então eu deixo solto e espero que se auto-organize. E a auto-organização, ela não é simples assim, né? Ela não é tão geração espontânea. Então, muitas vezes a gente
acaba apoiando as organizações a fazerem essa transição, seja desapegar de práticas comando e controle, que já não funcionam mais para a gente ter os resultados que a gente está buscando, ou então ajudar as organizações a construírem novas práticas, uma outra forma de fazer gestão que faça mais sentido com aquilo que elas acreditam. Na prática, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente fortalece essa cultura de alta performance com autonomia, né? Primeira coisa, a gente precisa distinguir liderança e gestão. Liderança e gestão são coisas diferentes, assim como liderança e líder não são sinônimos, assim como gestão e gestor não são sinônimos. Então, a gente tem 4 elementos aqui na tela, que são distintos, né? E muitas vezes, vocês, na posição de autoridade funcional que vocês têm, vocês acabam acumulando os quatro elementos. Então, a gente convida vocês a, sendo líderes, construírem um processo de gestão compartilhada com o seu time, porque gestão precisa ser feita, não necessariamente por um gestor. A gente acredita que gestão pode, sim, ser compartilhada. E o Lidere na Mudança, que é esse programa da La Rede, que é um convite para uma jornada para autogestão de equipes, né? A gente contribui para que vocês possam mudar um pedacinho do que vocês fazem, né, desenvolvendo um sistema de gestão compartilhada que amplia o engajamento e a responsabilidade dos times pela própria gestão do seu processo, da sua área, do time como time, e permite que vocês tenham tempo para liderar, porque a gente sabe que com a sobrecarga de vocês presos no processo, vocês não conseguem colocar em prática aquele monte de habilidades que a gente desenvolve já há bastante tempo em programas de liderança, que são necessários, mas se a gente não tem tempo para fazer o que precisa fazer, acaba ficando muito frustrante para quem, inclusive, faz programas de desenvolvimento que não combinam com a sua rotina. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a mudarem as suas rotinas. E como a gente vai fazer isso, né? Não é simples fazer aquela transição das flechinhas que eu mostrei ali. Vou convidar o Rogério para seguir aqui esse papo com vocês, contando um pouquinho sobre o como. Tá, legal, Lauren. Gostei do convite, mas como que esse programa vai nos ajudar a fazer isso, mudando as nossas práticas? Esse slide que eu vou apresentar aqui, ele fala um pouco de uma experiência que eu tive em 2009, 2010. Eu fui para a Finlândia estudar numa faculdade lá, sem professores, sem aulas, sem prova. 4 anos de curso, uma graduação em administração, né? Eles chamam, então, de business, né? Business management e tal. E a ideia é transformar pessoas em empreendedores. Mas aí, rompendo um pouco com a lógica essa que a gente tem de empreendedor, a gente pensa no Steve Jobs, os finlandeses lá pensam que empreender faz mais sentido se a gente conseguir fazer isso em equipe, com um grupo de pessoas, né? Então, a gente não precisaria de um Steve Jobs, mas a gente precisaria de uma série de pessoas engajadas e com uma visão compartilhada. Ou seja, a gente precisa de times. Então, eles trabalham nesse formato, agora vai fazer 25 anos, né? 27 anos, desde 93. Eles vêm desenvolvendo, né, a metodologia e vêm se espalhando para outros países do mundo. Então, eu fui para lá para estudar essa metodologia, passei 1 ano lá, depois fui me especializando no método deles e a gente vem estudando e aplicando, então, esse tipo de metodologia. E o ponto-chave ali que eles trabalham é o seguinte: legal, vocês são uma equipe, né? No caso deles, vocês são uma empresa. Essa empresa vai andar por si. Vocês precisam fazer essa empresa uma empresa autônoma, mas vocês não conseguem partir do zero para a autonomia. Esse passo, esse salto de fé, ele não é de fé, né? Ele é um processo, e ele é um processo de construção. Então, é daí que vem a metodologia. Eles se inspiraram numa série de autores, e depois no programa a gente pode se aprofundar mais nisso. A ideia aqui é que a gente não pula, então, de um grupo de indivíduos para um time autônomo funcionando de forma maravilhosa. A gente tem um processo, e esse processo, lá na Team Academy, eles trabalham com o que a gente chama de Team Coach, uma pessoa que vai facilitando o processo e ajudando as pessoas a entenderem os seus papéis dentro do time. E quando a gente trata isso em organizações,
que é a referência original que a Team Academy pegou, a gente utiliza o conceito do líder ou gestor, como sendo essa pessoa que no primeiro momento vai habilitando o time a ser mais autônomo, né? Então, ali a gente tem o primeiro slidezinho de um gestor o primeiro ícone, né? Um gestor bem centralizador, um segundo ícone onde ele vai organizando esse grupo de pessoas em um time, um terceiro onde ele já tem pessoas que conseguem se apoiar e descentralizar parte das suas atribuições de gestão e liderança do time, um quarto onde, né, utópica ou hipoteticamente a gente tem muitas pessoas habilitadas. E aí, num quinto passo, a gente teria esse gestor que ele pode vir influenciar o time quando o time necessita, quase como um consultor faria, tá? É comum que a gente olhe para isso e fale, então o lugar onde eu tenho que chegar é o último estágio, né? O gestor como suporte do time, e aí vamos mandar embora, porque o time vai ser autônomo. Então, isso também, né, são alguns mitos que a gente vai trabalhar no nosso programa, né? Como a autonomia libera espaço para o gestor poder ter um posicionamento mais estratégico, tocar projetos que façam sentido para a organização, e não necessariamente perder o seu espaço enquanto um líder daquela equipe e perder o sentido de fazer parte da organização. E não necessariamente vocês não vão precisar chegar no último estágio de formação de times, né? Ali onde a gente está falando de gestor como suporte do time. Pode ser que o primeiro passo seja chegar até o nível 3 ali, onde a gente está falando de ter pontos de apoio dentro da equipe de vocês, desafogar o dia a dia de vocês e conseguirem fazer o que vocês já fazem, talvez melhor, mas com menos esforço, sacrifício e com um pouco mais de tempo para que vocês possam ter um posicionamento mais estratégico, também desenvolvendo as suas equipes. Para nós é importante que, para além da gente conversar e apresentar formatos, teorias, histórias e experiências, que a gente consiga colocar na prática, né? Então, esse vai ser o convite do nosso programa, a gente poder fazer o uso, né, de um projeto, que a gente vai entender ele como um experimento. Através desse experimento, a gente vai pegar esses conceitos, essas conversas que a gente teve e vai aplicar ela, tratando, então, tensões presentes nos times de vocês. E aí, no nosso encontro, né, enfim, no programa, a gente vai ver o que são essas tensões, como a gente identifica elas, o que seria mais importante para começar a trabalhar com as equipes de vocês, colocar em prática e entender as dificuldades que vocês podem encontrar e a gente poder, então, elaborar, entender e ajudar vocês a fazerem sentido desse papel que vocês estão desempenhando de líderes, né, no contexto de vocês. Lauren, acho que agora tu pode pegar da parte dos encontros? Visão aí de encontros semanais, né, e ter esse primeiro mês apresentando para vocês conteúdos e permitindo que vocês façam self-assessments, né, que é vocês poderem enxergar esses conteúdos na realidade de vocês, para calibrar a lente e a autopercepção e definir um experimento individual para aplicação com a equipe de vocês. Então, vai ser um experimento para descentralizar alguma função de gestão, compartilhar alguma função de gestão com o time de vocês. Vocês vão ter um canvas que vai materializar como vocês fazem gestão na prática, porque muitas vezes tu quer explicar como tu faz gestão, tu nem sabe, porque tu faz o que faz, porque fizeram assim contigo, e tu repete, e tu vai criando um jeito de funcionar. Então, a gente vai materializar o modelo de gestão de vocês nesse canvas, e com funções que vocês vão poder enxergar mais claramente como compartilhar, o que compartilhar com os seus times. Diante disso, vocês vão criar um experimento, né? Então, aqui, vocês vão consultar os seus times para entender o que mais trava e dificulta a performance, e vão criar o experimento em cima disso. A gente vai criar isso juntos no Workshop 5, e depois a gente tem 2 encontros de mentoria, que não vão ser individuais, vão ser mentorias em trios. Então, nas semanas que seguem aqui, vocês vão ter encontros ou comigo ou com o Rogério, e um trio, vocês e mais 2 pessoas, para a gente poder falar sobre esses experimentos e como eles estão evoluindo na prática. Então, esses são os experimentos. Que no Workshop 6, então, fechamento, onde a gente vai falar sobre lições aprendidas
e como é que a gente utiliza esse modelo operacional, essa metodologia, que vocês possam continuamente, com o apoio das BPs, se desenvolver como liderança pela prática, criando um sistema de gestão compartilhada com seus times. Então, essa aqui é a nossa narrativa, né? A gente vai passar por esses encontros e por essa série de conteúdos aqui, que é o micro spoiler que eu vou dar para vocês. Então, os conteúdos, eles são bem gráficos e visuais, né? O nosso conteúdo teórico e conceitual, a gente transforma em infografia para que eles sejam digeridos com mais facilidade, né? E vocês vão receber uma série de instrumentos práticos, seja o Canvas da gestão compartilhada, o modelo de experimento, o modelo de retrospectiva, para que vocês possam utilizar nas suas práticas. Tá? Assim como, né, a gente tem esses encontros, então, de até 3 horas, porque a gente tem bastante a dizer, mas mais do que levar informação para vocês, é importante que a gente tenha um espaço de poder conversar sobre essa informação e criar sentido sobre ela. Então, essas brincadeirinhas que eu fiz aqui, eu prometo, eu vou melhorar as brincadeiras quando for o programa, tá? Mas a ideia é para que a gente consiga criar um espaço onde vocês também se sintam à vontade para fazer parte.